paz do Senhor, amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma palavra de hoje. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 5, versículo 17. Diz o seguinte: Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado de grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Isso é a palavra de Jesus Cristo quando ele estava ensinando o povo na Galileia, na Judéia. O que me chamou a atenção dessa palavra é que ele logo diz que ele não veio para abolir a lei ou os profetas, mas sim que ele veio cumprir. E o que me chamou a atenção é que ele diz que todo aquele que desobedecer um desses mandamentos e ensinar o outro a desobedecer também, será chamado de menor. E eu folhei a Bíblia do início de Mateus, e Jesus ele começou a pregar logo após o seu batismo e a tentação do inimigo no deserto. E a sua primeira pregação foi ali na região depois que ele voltou da Galileia, em Cafarnaum, junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que havia sido dito pelo profeta Isaías. E no versículo 4 de Mateus, no capítulo 4 de Mateus, versículo 17, Jesus iniciou a sua pregação, começou a pregar, dizendo: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então ele estava no início da sua caminhada, da sua jornada, pregando. E ele já deixou no início da sua jornada bem claro que ele não veio para abolir nem a lei nem os profetas, e muito menos os mandamentos. Quem descumprir um dos mandamentos seria chamado de menor por Deus no reino dos céus. E aquele que ensina todo mundo a cumprir certinho o que Jesus designou, o que Deus designou, será chamado de maior. Mas hoje em dia tem muita gente que fala que estamos vivendo o Novo Testamento, que o Velho Testamento ficou para trás. E isso me chamou a atenção, porque Jesus ele não veio para abolir o Velho Testamento, ou seja, o que foi dito por Deus, pelos profetas, o que está escrito de Gênesis a Malaquias, que é o Velho Testamento. Jesus veio para cumprir a lei e os mandamentos. Vou citar um exemplo muito comum nos tempos de hoje. Por exemplo, em Levítico 11, Deus deixou a Moisés para passar para o povo sobre o que comer e o que não comer, sobre os animais puros e os animais impuros. Então, ele classificou: esse você come, é puro. Esse você não come, é impuro. E nos tempos de hoje, a gente vê que está liberado todo mundo. Então, várias culturas come, por exemplo, barata, que no Velho Testamento diz que é um animal impuro, né? É um inseto, não é pra gente comer inseto. Por exemplo, algo simples que todo mundo come hoje em dia e nem se dá conta disso, é a carne de porco, por exemplo. Deus classificou o porco como impuro, que não era para o povo judeu se alimentar do porco, por exemplo, que era um animal impuro. Mas por que hoje em dia tem muita gente que fica nessa dúvida, como ou não como? É alimento ou não é alimento?
por causa, eles utilizam muito esse versículo que Jesus disse em Mateus 15. Eu vou ler para vocês o capítulo, Mateus 15. Jesus e a tradição judaica. Então, os fariseus, mestres da lei, vindo de Jerusalém, foram até Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam a mão antes de comer? E Jesus respondeu a esses mestres da lei, os fariseus: por que eles transgridem a lei de Deus, o mandamento de Deus, no capítulo 3, por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra o teu pai e a tua mãe. Ou seja, Velho Testamento. Isso está em Êxodo 20, Velho Testamento. Honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá que ser executado. Isso era um mandamento de Deus no tempo de Moisés, no Velho Testamento. Que Jesus disse que não viria nem abolir o mandamento, nem os profetas e nem a lei. Ou seja, aquilo lá, ele veio para cumprir tudo. Por que vocês, fariseus, transgridem a lei do Antigo Testamento? Afirmando que, se alguém disser ao seu pai ou sua mãe que não pode lhe ajudar porque dedicou a ajudar a Deus, dando ofertas a Deus, ofertando no templo, no sacerdócio, ou até mesmo na sinagoga, que está contribuindo com a sinagoga, não precisa mais ajudar o seu pai ou a sua mãe, não precisa mais honrá-los. Isso que os fariseus estavam ensinando. Aquele povo que não precisaria ajudar o pai, a mãe, já idoso, não precisa sustentá-los, porque ele já está dando oferta à igreja, por exemplo. Eu não vou cuidar do meu avô que está doente, do meu pai que está doente, porque eu estou ajudando a igreja. Estou dando meu dízimo na igreja, então eu não sou obrigada, não é obrigado a cuidar da família. Então Jesus disse isso para eles, que eles estavam transgredindo o mandamento de Deus por causa de uma tradição, que essa é uma tradição dos líderes religiosos. Foi os líderes religiosos que falaram que não precisava mais ajudar os pais, a mãe, honrar pai e mãe, porque estavam honrando a igreja. Assim, por causa da tradição de vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Então Jesus falou à multidão que o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da boca para fora o tornava impuro. E explicou a seus discípulos que o que entra pela boca vai para o estômago e depois é expelido. E logo depois Jesus explicou que o que sai da boca para fora vem do coração, que é as imoralidades, os homicídios, adultérios e todas essas coisas pecaminosas carnais que vemos, os planos também de vingança, esses planos todos aí, vêm do coração. Naquela época acreditava que o pensamento vinha direto do coração. As calúnias. E isso tornava o homem impuro, mas comer com as mãos sujas, por exemplo, como Jesus citou aqui, que era uma tradição religiosa da época, é um costume nosso também, né? Lavar as mãos antes de comer, porque sabemos que tem muita bactéria, a gente também tem esse costume. É uma tradição judaica que a gente também aderiu. Por questão de higiene, a gente também pratica. E aí essas coisas tornam o homem impuro, mas comer sem lavar as mãos não o torna o homem impuro. Então, hoje em dia, muita gente diz que o alimento, ou seja, carne de porco, comer a barata, essas coisas exóticas, não torna o homem impuro por causa disso. Porque Jesus falou que o que torna impuro é o que vem do coração, e não o ato de lavar as mãos. Então, o povo está confundindo umas coisas. Que Jesus ele não veio abolir a lei, nem os profetas. Então, o mandamento que Deus deixou
de Gênesis a Apocalipse, todos aqueles ensinamentos, aquelas profecias, Jesus veio para cumprir. E não só cumprir, ele veio também para agregar coisas a mais. Então a gente precisa praticar algumas coisas que estão lá no Velho Testamento e praticar o Novo. É para unir os dois. É para a gente andar em concordância. É para utilizar ambos os ensinamentos e praticá-los. Vamos ler em Romanos 14. Vou achar aqui, ó. Romanos 14. Eu quero ler aqui para vocês. É uma palavra do apóstolo Paulo a respeito disso também, ó. Aceitem os fracos na fé, sem discutir. Um crê que pode comer de tudo, já o outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o irmão que não come, e aquele que não come não deve condenar aquele que come, pois Deus aceitou os dois. E quem é você para julgar o servo alheio? É para o Senhor que ele está em pé, ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Aqui vemos que naquela época já havia muita discussão acerca do que comer, do que é puro, do que é impuro, por causa dessas palavras aqui citadas na Bíblia. E aqui o apóstolo Paulo fala que devemos ter uma inteligência emocional e entender que nem todo mundo é igual ao outro. Que somos diferentes um do outro e tá tudo certo. Um é vegetariano, tá tudo bem. Deus aceita o vegetariano. O vegetariano também tem a sua salvação. Quem come carne, por exemplo, seja ela de frango, boi, enfim, não importa, não é vegetariano, Deus aceita o carnívoro também. Deus já deixou os animais lá puro e impuro, para aquele que quer comer a carne, escolhe uma daquelas lá e come. Quiser comer o carneirinho assado, não tem problema nenhum. Se você não quer comer carne, é vegetariano, por exemplo, come só vegetais, tá tudo certo. Deus aceitou os dois da mesma maneira. Então não devemos ter essa discordância, ficar perdendo tempo com esses assuntos. Mas aqui o que chama atenção é sobre alimentos, sobre comer. Eu andei pesquisando aqui no Google, em alguns dicionários, a palavra alimento. O que é alimento? Alimento é o que pode ou não comer. Toda substância utilizada por seres vivos como fonte de matéria-prima e energia para as suas funções vitais, energia, crescimento, movimento e reprodução é chamado de alimento. Tudo que é digerível que sirva para alimentar ou nutrir. E no dicionário vem escrito que alimento é sustento, comida e nutriente. Acho que todo mundo sabe o que é alimento. Então aqui em Levítico, quando Deus deu a Moisés e a Arão dizendo que era para eles falar aos israelitas, Deus disse o seguinte a Moisés e Arão, dizendo: de todos os animais que vivem na terra, estes são os que vocês poderão comer, ou seja, desses alimentos vocês poderão se alimentar. Qualquer animal que tem casco fendido e dividido entre duas unhas e que rumina, vocês poderão comer. Eu não vou ler todo o capítulo de Levítico 11 acerca dos animais puro e impuro, mas o que eu quero dizer aqui é que o que pode comer tem as suas especificações aqui em Levítico 11. Então, vocês podem abrir a Bíblia de vocês e pesquisar.
o que pode e o que não pode comer. Há muitas dúvidas. Por exemplo, a carne de porco, como é muito consumida hoje em dia, não pode comer. Ele é um dos itens que está aqui em Levítico 11, que não pode comer a carne de porco porque Deus o considera como impuro. Então, alimentos, Deus deixou designado, por exemplo, as carnes para quem não é vegetariano, o que pode e o que não pode comer. E muitos hoje em dia estão pregando que Jesus só quer o nosso coração, por exemplo. É pra gente cuidar do nosso coração, sim? É pra gente cuidar do nosso coração. Mas o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. O nosso corpo, ele é santo. E se ele é santo, por exemplo, se a gente passar em uma rua que tem uma igreja, e se a gente notar que a parede daquela igreja está suja, está pichada, a gente vai achar estranho, né? Porque é a casa do Senhor, é um ambiente que deveria estar limpo e organizado. Se a gente entrar naquela igreja, por exemplo, e a gente vê lixo no chão, nos bancos, nas paredes, uma verdadeira desordem, bagunça, a gente vai achar estranho, não acha? Eu iria achar estranho entrar em uma igreja e tá tudo sujo, criando mato no pátio, as paredes toda rabiscada, pichada, lixo no banco, por exemplo, o altar todo cheio de barro, o chão sem passar um pano, sem limpar, sem lavar. É um pouco estranho. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? Então nós devemos também cuidar do nosso corpo. A gente não pode fazer tatuagem, por quê? Porque seria pichar a igreja, pichar o templo do Espírito Santo. Deus colocou também que a gente não deveria comer a carne de porco, que é uma das mais consumidas atualmente. E tem muitos derivados que a gente não pode comer porque é um animal impuro. E isso faz com que o templo fique sujo. Isso que Deus estava falando, que a gente deve se manter limpo, porque a gente é templo do Espírito Santo, a gente precisa limpar a nossa igreja, a gente precisa manter a casa limpa e organizada, né? A gente aqui tem a nossa casa, a gente lava a louça? Lava. A gente limpa o chão? Limpa. A gente lava a roupa? Lava. Então, o nosso corpo é a mesma coisa, a gente precisa manter o nosso corpo puro, o nosso corpo em santidade. A gente não pode beber bebida alcoólica, a gente não pode andar em orgias, a gente não pode se prostituir. Tudo que Deus deixou escrito que não pode, a gente precisa cumprir, a gente precisa praticar. A gente não pode mentir, a gente não pode adulterar, trair, seja o nosso cônjuge, né, a esposa, o esposo, ou o namorado, ou a ficante, enfim. Traição é traição. A gente não pode trair o nosso amigo, né? Porque isso é falta de caráter. Então a gente precisa ser a imagem e semelhança do Deus vivo. E o nosso Deus maravilhoso, ele é santo. Ele não gosta dessas coisas que não tem a ver com a santidade. Ele gosta das coisas limpas, das coisas organizadas, das coisas ordenadas, né? Por quê? Até porque quem não pratica as coisas que Jesus ensinou, as coisas que Deus deixou escrito, porque um completa o outro, ambos são um. Aqui em 1 João, vou achar aqui para vocês, o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte, no capítulo 18 no capítulo 2 de 1 João, versículo 18 ao 27, fala acerca do anticristo. E eu vou ler o versículo 20 de 1 João e depois eu vou ler 1 João 4, para vocês entenderem. 1 João 2, versículo 20.
Vocês têm uma função que procede do santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permanecer em vocês. Vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Escrevo estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Ou seja, tem muita gente pregando que o Velho Testamento ficou no passado, né? Que agora a gente vive o Segundo Testamento. Sim, a gente vive o Segundo Testamento, o Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus. Mas Jesus, ele veio para nos ensinar a praticar as coisas do Velho Testamento e também completar com o Novo. A gente precisa unir as duas partes para entender. A gente precisa vivenciar o que o Pai deixou para nós no tempo de Moisés e também vivenciar e praticar o que Jesus ensinou. Escrevo-lhes estas coisas, no versículo 26 de 1 João, a respeito daquele que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. Não precisam que alguém os ensine, mas como a função dele recebida é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. Vou ler aqui 1 João 4, que é como discernir os espíritos, o Espírito Santo e o espírito do anticristo, que é o falso espírito, né? Amados, não creio em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo aquele que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os vencerão. Todo aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma reconhecemos o Espírito da verdade e o espírito do erro. O espírito da verdade é o Espírito Santo, e o espírito do erro, do engano, da mentira é o espírito do anticristo. Eu vou dar um exemplo aqui de espírito de anticristo, porque aqui o apóstolo fala que o espírito que procede de Deus confessa a Jesus Cristo como Filho de Deus. E o espírito do anticristo, ele não confessa Jesus, porque não procede de Deus, ele nega Jesus Cristo. E se ele nega Jesus Cristo, ele também não pode ser de Deus, porque para ter Deus, precisa ter Jesus. Você precisa seguir Jesus, porque Jesus é o único caminho, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Então precisa passar pela porta estreita, que é Jesus. Jesus é a porta estreita, Jesus é o caminho. Então, se você se desviar para a direita ou para a esquerda, você se perderá no caminho. O caminho é Jesus, tá? Eu quero ler aqui um exemplo de espírito de anticristo. Por exemplo, não matarás. É um versículo
um mandamento de Deus que está lá em Êxodo 20, que está no Velho Testamento, não matarás. Jesus, porém, ele deixou escrito, né, no Novo Testamento, que aquele que bater na sua face direita, a gente deve dar a outra face. A gente não pode revidar. Se alguém, por exemplo, lhe roubar, deixa que leve, não peça aquilo de volta. Se alguém pegar o que é seu, tirar de você, não é pra gente ir atrás, correr atrás de advogado, por exemplo, porque eu quero o meu direito, porque, é pra deixar nas mãos de Deus, que Deus fará a justiça. Esse é o ensinamento de Cristo. E o anticristo, ele diz ao contrário. Por exemplo, vou dar um exemplo atual de anticristo. Por exemplo, o que a justiça hoje em dia diz? Que, por exemplo, se alguém tentar ferir você ou a sua família, um parente seu, alguém que você ama, se alguém invadir a sua casa, por exemplo, um assaltante invadiu a sua casa e ele tá armado e você também tem uma arma em casa, por exemplo, você mata o assaltante. Nos tempos atuais, isso seria legítima defesa? Ou seja, se Jesus disse, por exemplo, que a gente não deve revidar, a gente precisa entregar a nossa vida a Jesus como nosso único Salvador, e quem tentar salvar a sua própria vida a perderá, é um exemplo disso. Perderá por quê? Perderá a salvação, porque não está cumprindo, não está praticando o ensinamento de Jesus, está negando Jesus. Isso é um espírito de anticristo. Então, se um assaltante me assaltar e eu matar o assaltante, tá tudo certo, beleza. Para a justiça aqui da terra pode ser legítima defesa, mas para Deus não tem legítima defesa. Eu vou ler aqui para vocês Apocalipse 13, versículo 10. Abram a Bíblia de vocês, que é a respeito das bestas, a respeito do anticristo. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Então, para ter a salvação, a gente precisa seguir os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos de Deus. Tem que seguir no caminho da verdade e da vida, que é o único meio de chegar ao Pai. Então, quando falam pra gente que é legítima defesa, a gente está negando a Cristo. Isso é um espírito de um anticristo. Porque tem muita gente que nega a Jesus não praticando o que ele ensinou. Essa é uma forma de negar. É como aquele exemplo que Jesus disse na Bíblia, que tinha um pai e 2 filhos. E aí esse homem pediu pro filho número 1, filho, faz tal coisa pra mim. E aquele filho disse, tá bom, pai. E o outro disse, o filho número 2, ele falou, filho, faz tal coisa pra mim. E aquele filho número 2 falou que não iria fazer. Mas o filho número 1, que disse, tá bom, eu vou fazer, que parecia ser obediente, ele não fez o que o pai pediu. E aquele que disse não, que não iria fazer, ele foi lá e praticou, ele foi lá e fez o que o pai havia pedido. Então, aquele filho, número 2, é o que honrou o pai, e não o número 1. Então, amados irmãos, o que honrou o seu pai não é aquele que fala que vai fazer e não faz. É aquele que pratica. É aquele que coloca a sua fé nas obras, que é justificado pelas obras, não só pela fé. Então, a gente precisa de ter boas obras
para honrar o nosso Pai. A nossa vida precisa ser exemplar, a gente precisa ser exemplo. Porque quando um descrente ouve uma pregação nossa, a primeira coisa que ele vai fazer é verificar a nossa vida, é ver como a gente leva a vida. Se a gente realmente pratica o que é ser crente de verdade, se a gente está praticando, se a gente é um verdadeiro adorador. E Deus, Ele quer verdadeiros adoradores. Ele não quer só aqueles que estão adorando só na igreja. Ele quer aqueles que adoram em espírito e em verdade. Então, a gente não pode ser crente só na igreja. A gente precisa ser crente no trabalho, a gente precisa ser crente em casa, a gente precisa ser crente indo ao mercado, a gente precisa ser crente a todo momento. E honrar o Pai, honrar a Jesus, não negar o nome de Jesus, é praticando o que Ele ensinou, é praticando, é tendo boas obras. Porque muitos não ouvem o que a gente diz. Eles nos observam. E aí eles vão ver que nos observando, eles vão começar a praticar, eles vão olhar e reconhecer que a gente realmente é crente. Que a gente realmente serve a Deus através das nossas obras. Então a gente não pode estar metido em fofocas, em bebedeiras, em escândalos, porque a Bíblia também já diz que ai daquele que escandalizar a igreja, ai daquele que o escândalo vier através daquela pessoa. Então muitos dizem por aí que igreja tal é ruim porque pastor ou pastora X ou Y saiu em escândalo de adultério ou foi preso roubando, porque sabemos que tem esses casos. A igreja não é perfeita, nunca foi, nem na época de Jesus, na época do apóstolo Paulo, a igreja era perfeita. Então sempre vai ter um joio no meio. E ai do joio, né, que escandalizar. Então, se você leva a sua vida de acordo com as boas obras, de acordo com as práticas que Deus nos pede para ter, tá tudo certo. Você não tem nada a temer, né? Que não deve, não teme. Agora, ai daquele que escandalizar a palavra do Senhor, que escandalizar a igreja. Então, cada um é responsável por seus atos. A salvação é individual. Nós devemos buscar a salvação. Nós devemos nos santificar, porque o reino de Deus está próximo, amados. Cada vez mais está se aproximando o retorno do Rei. E precisamos andar de acordo com o Rei. Precisamos ser a semelhança e a imagem deles, porque foi para isso que fomos criados, para ser a imagem e a semelhança do nosso Salvador. Temos que ser misericordiosos, temos que ter empatia, temos que ter caráter, temos que ter fé, temos que ter perseverança, não podemos desanimar nem desistir na primeira tribulação, porque o mundo em que vivemos é um mundo de aflições. Enquanto estivermos aqui, teremos muitas aflições, então seremos provados. E só é aprovado quem faz a prova, então não tem como você passar sem fazer prova. E é para isso que estamos aqui, para ser obedientes, louvar, glorificar o nome do Pai, através das boas práticas, das nossas obras. Então, para não ser enganados por um anticristo, devemos prestar atenção nos ensinamentos de Jesus, nos ensinamentos de Deus, e ver se aquele espírito está de acordo com o que está na Bíblia. Porque lembra da tentação de Jesus? Então Jesus ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto e o inimigo começou a tentar Jesus usando a palavra de Deus. Então o anticristo, ele é conhecedor da palavra de Deus. Gente, o anticristo ele carrega uma Bíblia sagrada. Então ele lê as escrituras, ele reconhece o que está nela. E ele vai usar a palavra de Deus, vai usar a glória de Deus, vai glorificar o nome do Senhor, só que sem prática, sem as boas obras. Ele vai falar da boca para fora. Eu vi uma vez um ditado de um colega de trabalho meu, que ele falava o seguinte: quando um supervisor vem e lhe pede alguma coisa, ele dizia o seguinte: vamos dar o que ele quer ouvir. O anticristo é assim, ele não pratica o que o supervisor, o nosso Deus, Jesus, o nosso Messias, pede.
ele apenas dá o que ele quer ouvir, ou seja, ele dá o que o povo quer ouvir. Ele vem para enganar vocês, se fazendo de crente. Sim, se fazendo de crente, porque não pense que o inimigo não vai usar a palavra de Deus. Se ele usou a palavra de Deus para persuadir Jesus, o que vocês acham que ele vai usar? Ele vai usar a palavra de Deus. Então, sim, ele vai usar palavras bíblicas. Ele vai se fingir de santo. Ele vai estar no meio do povo santo, a fim de escandalizar a igreja, a fim de enganar os santos. Porque é o que diz lá em Apocalipse 13. Apocalipse 13. Que a besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. Ou seja, ele vai falar em nome de Deus. Ele vai falar coisas que nega Jesus, que nega a Deus. As suas palavras serão palavras de arrogância. E ele foi dado autoridade para amaldiçoar a Deus e o tabernáculo. Só que esse amaldiçoar não vai ser na forma escancarada como a gente espera, não. Muitas vezes ele vai distorcer o que Jesus disse, vai distorcer o que Deus mandou. E ele foi dada autoridade sobre tribo, povo, língua e nação. Ou seja, é uma governância, né? Porque o poder que o inimigo tem, a autoridade que ele tem é de governar. E todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida e do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Então, aquele que anda em santidade, mas que não tem o nome escrito no livro da vida por algum motivo, que precisa fazer um conserto, precisa se dedicar mais à obra, precisa se arrepender de seus pecados, precisa se consertar, precisa estar atento a esse detalhe, porque o anticristo, as bestas, o inimigo, ele vem para tirar a sua coroa, ele vem para tirar o seu galardão, a sua salvação. Então, se alguém há de ir para o cativeiro irá. Então, não tem legítima defesa aqui nesse versículo, que é o final dos tempos, ou seja, o tempo que a gente está vivendo. Nós já estamos no Apocalipse, amados. A gente precisa se atentar ao que está na Bíblia. A gente precisa unir as coisas, andar em concordância. Então, se o que o anticristo está pregando tiver dentro da palavra, você precisa estar atento, porque alguma coisa ele vai dar pistas que distorcem a palavra. Ele distorce a verdade. Então, ele pode falar um versículo incompleto, ou seja, uma meia-verdade. Ele pode usar isso. Ele pode usar palavras para persuadir, palavras, bíblicas de persuasão, a fim de enganar vocês, porque não pense que o inimigo vai vir cantando funk, rock, não. Ele vai vir no meio desse povo aí, dos verdadeiros adoradores. Ele vai estar ali um lobo em pele de cordeiro, ele vai estar misturado ali. Ele veio para escandalizar a igreja, ele veio para tirar a santidade do povo, ele veio para mentir, para enganar. Ele vem se dizendo ser santo, se dizendo ser crente. Ele vem glorificando a Deus, amados. Né? Só que da boca para fora. Ele não vem praticando, ele vem apenas falando. Ele vem só no gogó. Então precisa estar atento à vida dessas pessoas, às práticas. Porque se alguém fala que é de Deus e não pratica o que Deus ensinou, o que Jesus ensinou, é anticristo. Então, prestem atenção nos detalhes. Não basta a pessoa dizer que é de Deus, vocês precisam verificar no que a pessoa anda metida. A pessoa anda em escândalos aí de roubo, de mentiras, de palavras arrogantes. Precisa estar atento, amados. Então, o inimigo, ele não tá brincando de ser inimigo. Ele não tá brincando de ser anticristo. Ele vem para tirar a santidade, a coroa, a salvação de quem? Dos santos. E quem que é os santos? Se não é esse povo que adora, né? Jesus disse que nem todos que dirão Senhor, Senhor entrarão, né? Serão salvos.
Tem alguns que ele vai dizer: afasta-se de mim. São esses que foram enganados pelo anticristo. São esses que estavam lá pregando meias verdades, pregando mentiras, pregando, porque tudo isso, quando você prega uma meia verdade, para Deus não existe meia verdade, amados. Meia verdade é uma mentira. É o anticristo, é uma forma de negar a verdade. Tá? Então precisamos estar em santidade. Precisamos nos se santificar, estar de acordo com os ensinamentos de Jesus. Fiquem todos com Deus. Espero que tenham entendido. Se tiverem alguma dúvida, estarei à disposição. Fiquem na fé, perseverança e fidelidade. Amém?